E aí a gente se depara com os estudos clínicos, né? A gente conhece a atuação do professor Cláudio, inclusive em programas nacionais, né, Cláudio? É. De tratamento, de terapias do câncer. E a gente queria ouvir um pouquinho, né? Como que você foi entrou nesse processo, né? Ou como você foi identificado, né? Pela sua pesquisa, sua atuação, para atuar nesses órgãos, nesses programas. Então, foi graças ao modelo ambulatorial que nós desenvolvemos aqui em Ribeirão. Então, todo o mérito para aquela pesquisa inicial que a gente fez com a seleção de pacientes, porque pela primeira vez a gente estava preconizando um tratamento para câncer de pele num regime ambulatorial. Isso é fundamental, isso tem um custo muito grande. Se você tem que internar um paciente, fazer uma cirurgia, uma ressecção cirúrgica, um tratamento, uma pós-cirurgia, isso demanda um dinheiro muito grande. O nosso tratamento, a base do nosso modelo inicial, Vitória, você lembra, era feito, na verdade, com uma seleção criteriosa dos pacientes que poderiam se beneficiar desse tratamento. Eles eram deslocados do HC até o nosso laboratório, onde eles faziam a aplicação do medicamento, com acompanhamento sempre de um profissional da área da saúde. A gente fazia todo o acompanhamento do tamanho da lesão, a medição da lesão, e depois fazia o tratamento com a luz. Após o tratamento da luz, essa região ela fica sensibilizada por um tempo. Então a gente fazia a oclusão daquela região e o paciente voltava à vida normal. E os acompanhamentos e a sequência desses estudos eram feitos regularmente no HC de Ribeirão Preto. Esse modelo ambulatorial foi o modelo que nós exportamos em dois projetos. Um projeto nacional, que abriu, na verdade, um ambulatório na Unifesp, em São Paulo, que foi financiado por um projeto de políticas públicas da FAPESP. A ideia era tentar alavancar a fase clínica desse processo em outros centros hospitalares. Igualmente, eu precisei fazer uma parceria com colegas da área clínica, da dermatologia, da Unifesp em São Paulo, e o mesmo aconteceu em todos os outros ambulatórios que nós formamos. Foram 5 ambulatórios no total. Além do da Unifesp, nós conseguimos estabelecer no Agarram, em Brasília, com a equipe que trabalhou conosco também durante muito tempo, desenvolvendo esses medicamentos e outros veículos. Nós estabelecemos um mesmo tipo de ambulatório em Manaus, no INPA, que também começou a olhar um pouco para outros tipos de doenças, como a malária e outras doenças, e no Acre, mais recentemente, em Belém do Pará. O ambulatório do Acre, que foi o último que nós desenvolvemos essa parceria ambulatorial, ele começou a trabalhar com HPV e doenças do colo vaginal. Então, foi uma derivação. Ele, além do ambulatório tratando do câncer de pele, ele também começou a tratar HPV e tratar doenças do colo do útero com o mesmo princípio. Isso só foi possível porque a gente teve também a parceria, Dilton, das empresas que produziam esses equipamentos de optoeletrônica. Eu não posso esquecer de mencionar a DMC, que foi um parceiro durante anos, desenvolvendo dispositivos, que muitos deles hoje são comerciais, mas por demanda. Inúmeras outras indústrias de optoeletrônica nos ajudaram desenvolvendo dispositivos, fibras e equipamentos para serem utilizados na nossa pesquisa. Então, foi essa parceria que avançou muito. E eu fico muito contente com isso. O Cláudio, Eu lembro. posso entrar nessa conversa também? Lógico. Você colocou um quadro geral, né, de como foi a evolução, né, dessa área, né? E gostaria de saber como que está hoje o grau de maturidade dessa tecnologia, né? E quais são os entraves que eventualmente aparecem, né, para vamos dizer assim, a disponibilização realmente dessa tecnologia ao grande público e Tá. quais são as vantagens dessa tecnologia em relação a outras já existentes? Então, hoje, eu acho que nesses mais de 20 anos trabalhando com fototerapia, e não somente eu, mas como todos os grupos, existe uma massa crítica extremamente madura
para desenvolver novas moléculas, adaptar novas moléculas, desenvolver veículos ou sistemas de veiculação desses ativos, tornando cada vez mais sítios específicos. Isso é um know-how desenvolvido. A optoeletrônica, do seu lado também, desenvolveu e disponibiliza dispositivos altamente específicos, que trabalham dentro daquela faixa de luz que você precisa para excitar aqueles pigmentos que você vai veicular. O que nós tivemos, e o grande gargalo dessa ponte entre eu sei fazer no laboratório, eu sei fazer na faculdade, consigo transferir isso para uma política nacional de saúde, é exatamente a parceria final com as empresas farmacêuticas que vão fazer uso desse conhecimento e transformar isso que hoje é feito no laboratório dentro da universidade num produto comercial, num medicamento comercial. Nós sabemos que o uso tópico é muito mais fácil, Coit, de ser aprovado pela legislação vigente do que um produto sistêmico. Não só para fototerapia, mas para qualquer patologia. E mesmo para uso tópico, a gente sabe que a gente tem uma dificuldade muito grande, e teve durante toda a vida, por mais que a gente tenha procurado, em São Paulo, em outros lugares do Brasil, um parceiro industrial para fazer essa transposição ou essa translocação da bancada para a área escalonada. Então, esse ainda é um gargalo, não só na fototerapia, mas como para inúmeros produtos que a gente desenvolve na universidade. Existe o interesse dos laboratórios? Existe. Sem dúvida nenhuma existe. Só que o processo, infelizmente, o processo de assegurar que o investimento da indústria seja garantido para aquele departamento ou para aquele segmento, demora muito tempo. Nosso processo de patente no Brasil desestimula os investidores e os profissionais a investirem numa tecnologia, porque enquanto eles estão investindo, escalonando a produção, o INPI, por melhor que seja, ou por mais avançado, ou melhorias que tenham sido implementadas, ele demora de 10 a 12 anos para fazer um julgamento final de uma patente. Que empresa vai investir recurso num processo de patenteamento nacional ou internacional, sabendo que o retorno é tão lento assim? Então, esse é o nosso maior gargalo, infelizmente. Esse é um problema, realmente. Sim, mas... se você quiser, Adilson. Desculpa, eu só ia eu colocar... estava tentando perguntar que o meu microfone estava fechado. Peço mil desculpas. Mas eu queria pegar um gancho até na pergunta anterior, entrando nessa que o professor Coito comentou, Cláudio. A gente percebe que, primeiramente, olhando para a sua produção científica, assim como para o seu laboratório, pelas colaborações, é notório o volume de dados científicos, de estudos, mostrando a importância, como isso tem contribuído para o desenvolvimento da cadeia produtiva, como você pode colocar, se você tem uma demanda, tem uma resposta científica ali na área fármaca ou na área química, isso induz a produção de equipamento, né? Isso surge hoje que já se fala da nanomedicina personalizada. Então, ouvindo a sua história, a gente começa a pensar na medicina personalizada e uma área multidisciplinar que agora é o alvo, é o desejo do profissional da área de saúde. Como as pesquisas que têm desenvolvido, as plataformas já têm produzido aí já protótipos, quão pronta, quão preparada a gestão para a medicina personalizada, e o que você teria de exemplos nessa aplicação da terapia diagnóstico no mesmo sistema? Então, hoje, na verdade, é o que você disse, a medicina personalizada, ela é, na verdade, o objetivo geral. A medicina curativa, ela está sendo substituída rapidamente pela medicina preventiva. Então, em todas as áreas da ciência, não só no câncer, mas doenças do sistema nervoso central ou outras patologias, é o diagnóstico precoce que vai garantir o melhor retorno e a melhor qualidade de vida daquele paciente. Então, existe uma busca grande pelos parceiros produtivos para que a medicina preventiva prevaleça. E você encontra respaldo nesse tipo de desenvolvimento em vários centros hospitalares, em São Paulo e fora de São Paulo, da malha Rio-São Paulo, em Brasília, ou mesmo no norte do país. A ideia é você catalisar todos esses agentes num único propósito. Então, a gente viu que isso é possível frente ao que nós passamos agora recentemente com a pandemia. Vários agentes que trabalhavam independentemente
começaram a se juntar e a tentar contar uma história junto. Isso, o efeito colateral da pandemia, embora desastroso para o mundo como um todo, fez com que a área econômica, os agentes de produção de conhecimento e quem transfere esse conhecimento começassem a trabalhar e a se olhar mutuamente e a desenvolver alguma coisa junto. Então, o que eu acredito é que o que temos pela frente é, na verdade, um processo novo, catalisado pela necessidade, catalisado pelo sucesso que juntos podemos fazer o que é produzido de ciência no mundo virar um produto disponível para a população, o que é muito legal, o que é um benefício, sem dúvida. Pois é, você acabou de dar um exemplo que a nossa academia, a ciência brasileira, ela é uma referência, né, em termos de, como eu falei, nanotecnologia. Uhum. E aí são vários exemplos. O Centro de Pesquisas, como você de vários colegas, é um exemplo do conhecimento já desenvolvido, né? O Cisnano aqui é um grande exemplo, a rede Cisnano. É verdade. Tá certo? Uhum. E agora a pergunta fica, a indústria brasileira, ela está preparada, se preparando para absorver essa tecnologia? Aproveitando que você comentou das patentes, não queria perder esse gancho, Cláudio. Qual a sua visão, você que está aí à frente, sempre olhando que a academia sempre foi, sempre será a mola propulsora da inovação, desenvolvimento e transferência tecnológica. Eu acho. A academia é com conhecimento, mas a indústria brasileira está preparada a absorver ou está se preparando para perder o bonde? Sim. Eu só queria pegar um gancho também nessa daí, por causa da questão aí das patentes, né? Você citou o longo período, né, que é necessário para aprovação, mas existe a possibilidade, né, de se fazer esse patenteamento no exterior, né, para acelerar esse processo também, né? E aí eu acho que talvez o que nós estejamos discutindo é o processo de registro aqui no país, que talvez seja um processo relativamente complicado, não é? E nesse contexto, eu acho que as empresas têm muito mais habilidade, vamos falar assim, né, de conhecimento para realizar esse processo, né, avançando nessa questão do registro do que nós da academia, né? Como é que você vê todas essas questões, né? E essas possibilidades, né, que estão se abrindo em função justamente dessa aparente nova formatação, né, no que se refere ao desenvolvimento de tecnologia e o processo de transferência, né, para as empresas, que aparentemente se tornou muito mais vamos dizer, não tranquila, né, mas mais acertada, vamos dizer assim, há uma parceria, né, uma aproximação maior entre a academia e as empresas. Tá certo. Bom, eu ia mencionar exatamente isso. É verdade. Hoje, a academia, né, e eu lembro, junto com a vitória das nossas primeiras patentes, que pela mudança da lei de patente vão cair em domínio público esse ano, já em 2022, então de 2002. Que é uma pena pela mudança da lei, né? Mas eu lembro que nós escrevemos a patente, nós fomos atrás daquele modelo. Ninguém sabia escrever patente, não existia uma agência USP, quer dizer, existia um órgão responsável, mas a demanda era muito pequena e ainda não existia uma massa crítica pensando em patente, em registro. Então a gente aprendeu a escrever patente, contratamos escritórios que nos auxiliaram, fizemos esse modelo replicar e aí surgiram várias patentes. Então, foi um aprendizado. Hoje, a agência USP de inovação dá um apoio muito grande para esse processo. Mas é o que você disse, a academia ainda não é o momento, não é o local certo para isso ser feito. Concordo com você. Hoje, os últimos modelos, ou o novo modelo de negócio que se impera no mundo é exatamente esse. Você faz o registro no exterior, tá certo? Com propriedade intelectual do pesquisador e da universidade, e aí a demanda que lá acontece muito mais rápida, ela vem para cá e é registrada aqui. E aí ela vira um produto nacional, ou é óbvio que tem um custo isso, e a indústria e o parceiro industrial é a pessoa que tem mais recurso para fazer isso. Realmente a gente sabe o custo de manter um registro internacional, Europa, sim, Ásia, Estados Unidos, é muito caro. A universidade não tem esse recurso. E não se espera isso da universidade. O que se espera, na verdade, é essa força-tarefa para conseguir colocar um produto no mercado.
seja nacional, seja importado, a ordem não vai afetar, na verdade, o produto final. O produto final é que, uma vez registrado esse produto, aquela empresa que investiu nessa caminhada, ela vai, na verdade, transformar isso num produto comercial disponível. Temos que lembrar também que não basta registrar. Nós trabalhamos com três componentes. Um dispositivo eletrônico e optoeletrônico, um medicamento, um fármaco ou um medicamento, e o sistema biológico. O equipamento optoeletrônico também tem toda uma cadeia de registro, tem toda uma sistemática de certificação que muda de país para país. Então, se eu tenho um laser que emite exatamente em 2 comprimentos de onda e eu vou usá-lo para um tratamento clínico, eu preciso ter o registro, no Inmetro, o Adilton que me corrija se estiver errado, desse equipamento, desse dispositivo. Então, é outra complicação que a gente tem. Ah, mas eu vou usar um sistema que eu comprei importado. Não importa. Não importa que ele venha de fora e que lá ele seja usado. Você precisa regularizar dentro da sua política aqui dentro. Então, mas se a gente for ficar falando das dificuldades, a gente não chegaria onde chegou hoje exatamente com tudo que a gente fez, se a gente fosse considerar. Existem. Não é o mundo perfeito, não é para nós, mas não é também para a França, não é para os Estados Unidos, não é para nenhum outro país. Mas a gente consegue, fazendo acordos de desenvolvimento científico com grandes instituições de ensino e de saúde pública, e desenvolver. O melhor exemplo disso é a parceria que a gente fez com o Einstein há um tempo atrás, e fez com o Sírio-Libanês, para tratamento do câncer de glioblastoma, que é hoje um dos focos da nossa pesquisa, que é o câncer de cabeça, que é um câncer extremamente agressivo, que tenta combinar fototerapia e tratamento quimioterápico para tentar resolver um problema que é realmente um gargalo, que nem sempre a gente consegue o sucesso que a gente espera. Mas é só graças a essa parceria, de poder a academia fazer uma parceria com o hospital, escola e desenvolver essa pesquisa clínica, é que a gente consegue subsídio para um dia chegar num produto final. É esse o caminho. Mas não são só pedras. Pelo contrário. Mas ainda sobre o amadurecimento, Cláudio, desculpa, amadurecimento da indústria brasileira, né? Uhum. Aquela primeira pergunta. Digo isso porque conheço bem um pouco, eu diria um pouco, não bastante, da sua trajetória, suas andanças. Tinha encontrado o Cláudio muitas vezes lá no Superapark, é um pesquisador que está próximo das empresas. É verdade. Eu acho que a sua visão, a sua percepção, ela é muito assertiva, uma vez que você conhece a cadeia, atua na academia, próximo aí da indústria, sempre com o objetivo de transferir a tecnologia. Acho que é uma preocupação importante no pesquisador. E é sobre essa minha percepção que eu insisto naquela primeira pergunta, qual a sua visão com relação ao amadurecimento, vamos falar assim, ou o caminho, né, da indústria brasileira nessa área da nanotecnologia? Que termina sendo uma preocupação. Eu acho, Adilton, que a indústria brasileira acabou aprendendo muito com os novos modelos de desenvolvimento de startup, permitindo que os jovens que tenham uma ideia ou tenham uma nova inovação consigam avançar de forma mais rápida. Veja a quantidade de startups novas realmente impactando a ciência brasileira e mundial como um todo. Veja a quantidade de investimento das agências de pesquisa nas startups. Por quê? Porque é uma maneira de você conservar o conhecimento produzido na academia dentro de uma empresa pequena, que tem mais agilidade para correr atrás no mercado e fazer a coisa acontecer, do que uma indústria grande, do que uma indústria farmacêutica grande. Ah, mas isso vai conseguir um mercado limitado. Depende. Esse mercado não depende do tamanho da indústria. Depende da resposta do seu processo na saúde para você ter o retorno. Existem inúmeras startups de sucesso. O sucesso é tão grande que as agências de pesquisa, FINEP, FAPESP, CNPq, elas estão olhando com especial atenção o financiamento de sistemas de startup, porque dá certo. Uhum. É mais fácil você fazer uma indústria pequena caminhar em busca de uma tecnologia e fazer isso virar um produto do que uma indústria grande. Até mesmo que os empreendedores saem da academia, né? Isso é uma tendência atual. Isso não é um pecado, Adilton. Exatamente. A ciência sair da academia e virar um produto não é um pecado. É, na verdade, um benefício à sociedade. É o lado positivo, que sai com conhecimento e leva a academia junto. E todo mundo ganha. Todo mundo ganha. A universidade tem uma função só, é ensinar e produzir conhecimento para a sociedade. Fazer isso um produto não é um pecado, é um benefício.
Cláudio. Concordo plenamente. Eu acho que esse tem que ser uma das finalidades, né? Eu acho que é isso que movimenta a economia e faz, inclusive, a universidade crescer, né? E deve ser estimulado. A Com pergunta é para você certeza. exatamente estimular essa cadeia, exatamente. E traz grandes cérebros, grandes mentes pensantes para ficar junto conosco. Quem tem academia no sangue vai tê-la para o resto da vida, até parar. Mas o jovem precisa de muito mais. O jovem é desafiado a todo tempo. E o desafio que eles enfrentam nos motiva a continuar por trás desenvolvendo a pesquisa. É muito benéfico. Sem dúvida. E acho que é uma das maneiras de tentarmos evitar também a fuga de cérebros, né, que está se observando aí, né? Sem dúvida nenhuma. E além disso, né, nós temos uma maior probabilidade de sucesso do que no caso de uma transferência para alguém que, né, não tem o conhecimento adequado para continuar os desenvolvimentos, né? Continuar avançando até chegar ao produto final. Exato. A inovação está sempre nas pessoas e não no produto. Exato. As pessoas continuam, a inovação continua. É isso mesmo. Mais do que isso, a gente tem... Perdão, pode falar. Eu tenho uma curiosidade, né? A gente está falando das dificuldades da transferência, né? Da indústria incorporar todos esses conhecimentos, essas tecnologias que nós desenvolvemos. Eu tive a oportunidade nessa linha de pesquisa, né? De me deparar com situações, é claro, eu vou falar uma coisa mais técnica, científica, que são os deliveries, né, nossos, e todo o melhoramento na performance de produto, absorção, biodisponibilidade, etc., associado a PDT. E a gente chegou a formulações, né, na época do ALA, o ALA clinicamente se usa 10%, chega a ser 20%, em solução fisiológica. Esse é o uso clínico dele, pelo menos era naquela época. E a gente chegava com as nossas formulações, nossos deliveries, com 1% tendo a produção de protoporfirina, né, no local, na mesma quantidade, né, do que 20%, né? Então, como que você chega para um clínico e fala, você pode usar 1%, né? Como que ele vê isso? Não, a minha experiência com os profissionais, da saúde foram sempre boas. Eu não posso reclamar. É um pouco trabalhosa, né? Um pouco cansativa, mas muito positiva. Por quê? Porque o profissional da área médica que recebe você e é parceiro seu numa pesquisa clínica, a primeira coisa que ele precisa, você apresenta os resultados para ele. Como a gente apresentava, olha, em vez de você gastar 10% numa formulação aquosa, se você nanoveicular isso da maneira correta, você vai gastar 1% daquele creme e a eficiência vai ser a mesma. Bom, aí ele pede o que deveria qualquer profissional pedir. E onde está o registro nas plataformas, no CONEP, que garantem que esse resultado ou esse protocolo pode ser transferido da academia para o experimento clínico? E aí, novamente, é um novo desafio que todos vocês conhecem, mas que funciona. Se você sustentar o seu pedido, o seu formulário, o seu questionário de esclarecimento, aquele profissional da saúde vai poder aplicar as novas formulações. E quando ele começa a ver o resultado, ele é o primeiro a ajudar a divulgação disso para os laboratórios que trabalham ou que já produzem um medicamento similar numa faixa de concentração mais alta. E ajuda, na verdade, a cativar aquela massa crítica para vir participar da pesquisa junto com isso. Agora, sem dúvida nenhuma, nessa evolução, não só da fototerapia aplicada às diferentes áreas da ciência, a nanotecnologia, ela é um marco. Todos nós sabemos e somos suspeitos para falar, porque nós estamos dentro do Cisnano. Mas ela é um divisor de águas entre antes do que você fazia com qualquer formulação e hoje o que você faz com a nano. Cláudio, aproveitando esse gancho, né, você já poderia falar para o público quais são, né, essas vantagens, né, as novas possibilidades que foram abertas pela nanotecnologia nesse segmento em particular? Então, E quais são as perspectivas que você vê
para o futuro realmente, né? Tá certo. Bom, a nanotecnologia, né, ela surgiu mais do que simplesmente um simples jargão. A nanociência como um todo. Sabemos que ser nano não é simplesmente uma questão de tamanho. As propriedades físicas, químicas e biológicas e a maneira como esse material interage com as doenças ou com os seres vivos é completamente diferente. Essa descoberta que mostra que a miniaturização, a redução de tamanho, faz com que, na verdade, muitos materiais e produtos químicos apresentem propriedades diferentes, é fantástica. Quando se descobriu que esse arranjo ordenado poderia utilizar para veicular diferentes medicamentos com um histórico extremamente de sucesso de uso clínico. Porém, a gente sabe que garantir uma dose constante de um medicamento que seja liberado de forma contínua, sem a necessidade do paciente tomar uma dose de manhã, uma dose à noite, fazer uma liberação sustentada, ou manter uma dose terapêutica constante, só foi possível graças à nanotecnologia e a tudo que a gente conseguiu desenvolver. Então, é extremamente interessante. Nas outras áreas da ciência, porque a gente acaba se prendendo muito à área da ciência farmacêutica, que a gente trabalha de medicamentos. Mas utilizado na construção civil, no desenvolvimento de novos materiais, de novos sistemas eletrônicos, a nanoeletrônica, isso é exatamente o celular, os processadores, os microprocessadores que hoje processam uma quantidade infinita de informação, tudo isso se deve à nanotecnologia. Então, é um marco no desenvolvimento da humanidade. Como existem coisas que marcam a humanidade, a nanotecnologia aplicada a todas as áreas, ela é um marco. E eu acho que todas as pessoas que trabalham com isso se sentem gratificadas de estarem contribuindo com um nanotijolo na construção desse macro mundo da ciência. Porque o que a gente faz, na verdade, é tentar aplicar a nanotecnologia em todas as áreas que nos interessam, sempre que possível. E, para isso, a gente faz com que essa desmistificação do mundo nano, né, dos nanorobôs que vão invadir, se autorreplicar, quer dizer, isso não é a realidade. A realidade é um direcionamento específico de um medicamento, é um produto com uma propriedade completamente diferente, um produto magnético que apresenta propriedade de superparamagnetismo. Quer dizer, é esse mundo que a gente precisa apresentar para a sociedade como um todo. O mundo nano é, na verdade, o sucesso do mundo macro que nós vivemos hoje. E isso é fundamental. Então, é gratificante poder linkar tudo isso e aplicar na saúde, aplicar em outras áreas, na área de agroindústria. E aí eu acho que a gente... Veja, nós estamos exatamente no ambiente certo, que é poder, com um grupo como o Cisnano, discutir nanociência de uma maneira geral. Nós temos colegas com competência em todas as áreas.